Senhor, na sua presença, Deus, eu te agradeço porque o Senhor tem falado ao meu coração, Deus, que o Senhor possa também, que eu consiga, Deus, estar transmitindo aquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração para essas mães que estão aqui, ó Deus, e para aquelas que ouvirão depois, ó Deus. Que o mesmo arder, o mesmo sentimento que eu senti, ó Deus, de que eu preciso me transformar, que eu preciso me posicionar, possa estar também, ó Deus, alcançando elas, alcançando o coração delas, ó Deus. Que o Senhor me use nesse momento para falar aquilo que vem de Ti e não aquilo que vem de mim, ó Deus. Que possa ser tudo vindo de Ti nesse momento. É isso que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus, amém. Então, retomando só um pouquinho, né, a questão da visão da borboleta, ela tem uma visão muito boa, e aí quando eu comecei a estudar a respeito disso, eu lembrei nessa questão de Geazi, né, que ele não estava vendo a questão do mundo espiritual, ele estava vendo só o material, né, e o quão importante é que nós, como mães, tenhamos também a visão do espiritual, né? O quão importante é que nós tenhamos a visão do completo. E aí eu fiquei pensando, né, na borboleta. A borboleta, a gente falou isso semana passada, né, sobre o voo. A borboleta, quando ela sai do casulo, ela não consegue voar imediatamente. Por quê? Porque ela precisa aquecer as asas. Então ela precisa sair do casulo e ficar ali um tempo no sol, para que a asa dela seque e que para que ela possa aquecer as asas, para que ela possa voar. E eu fiquei pensando nisso, relacionada à nossa vida com Deus, né? Com o quanto que é importante que a gente também se aqueça. O quanto que é importante que a gente tenha uma intimidade com aquele que é a luz do mundo, com aquele que veio para nos iluminar, nos aquecer, antes de querermos dar voos, antes de querermos alçar coisas que nós não devemos fazer sozinhos, né? A borboleta, ela sai do casulo, ela precisa daquilo, e nós também precisamos ter intimidade com Deus, nós precisamos ter uma visão, uma aproximação de Deus, antes de queremos ter uma visão do alto. Nós precisamos nos aconchegar a Deus, chegarmos mais próximos mesmo dele, antes de querermos voar e ter uma visão e ter a visão que ele tem. Né? Porque quando a gente fala da borboleta que ela vai voar, algumas conseguem ir muito alto. A gente falou disso também na semana passada. Algumas conseguem ir muito alto, acima de 1000 metros do chão. Então ela tem uma visão toda assim do alto. Ela consegue ver muita coisa que nós aqui não conseguimos ver. E é assim que Deus quer que nós, como mães, sejamos. Que nós vejamos muitas coisas que outras não conseguem ver. Que nós não nos limitemos à visão terrena, a visão do aqui, a visão do agora, mas que nós foquemos na visão que Ele tem de nós. Que nós foquemos naquilo que Ele quer que nós façamos nesse momento. Né? É muito fácil para nós, eu estava conversando sobre isso com o Vinícius antes de começar a live. Hoje a gente percebe que muitos cristãos, eles estão com a visão do mundo, né? Eu quero me especializar, eu quero cada vez mais ter uma graduação melhor, uma graduação maior, eu quero estudar mais, eu quero... Não que seja errado, eu, por exemplo, sempre tive muita vontade de fazer um mestrado, sempre tive. E até hoje eu não concretizei esse desejo meu de fazer um mestrado. Não estou falando que seja errado a gente ter essa visão de que, tipo assim, eu quero estudar, eu quero... Mas nós precisamos reconhecer a nossa capacidade de darmos conta daquilo que nós precisamos e fazer
essa especialização e lidar com os nossos estudos. Porque assim, gente, a vida é um sopro. E a infância e a vida dos nossos filhos, enquanto eles são pequenos, é um sopro maior ainda. É um soprinho. Porque assim, passa muito rápido, né? Parece que foi ontem que a Milena nasceu, hoje ela já tá com 5 anos. E a gente vê isso, e todo mundo fala isso pra gente, passa muito rápido, é muito rápido, é muito rápido. Mas a gente não para pensar o quão pouco tempo a gente tem desse passar rápido. Porque passa muito rápido. E muitas das vezes a gente está se preocupando com outras coisas que não o eterno, né? O meu foco tem sido foco no eterno, foco no eterno, foco no eterno. Né? As coisas daqui vão passar. As coisas que são daqui vão ficar aqui. Você não vai levar nada para o céu. A única coisa que você vai levar para o céu são as almas. Né? E o que você tem feito com a alma do seu filho? O que você tem feito? Eu acho muito legal que a gente tenha mesmo que investir nos estudos, a gente tem que investir em esportes para os filhos, né? A gente tem que investir em terapia, a gente tem que investir em várias coisas. Mas em todas essas coisas que a gente tem que investir, a gente também tem que investir no espiritual. Né? E o quanto que nós, como mães, temos tirado esse tempo para fazer esse investimento. Né? Isso tem me incomodado muito, porque assim, muitas das vezes a gente não quer pagar esse preço, né, de fazer esse investimento. Nós não queremos, porque dá trabalho. Dá trabalho, né? A gente quer filhos educados, mas a educação, ela não pode ser só uma educação para a sociedade. Ela tem que ser uma educação para o reino. Né? Os nossos filhos têm que ser educados, saber sentar à mesa, portar a mesa, tem. Mas eles também têm que saber ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus, fazer aquilo que Deus está mandando. Né? A gente tem que entender que nós temos um papel muito importante na vida dos nossos filhos. De não só a educação normal, mas a gente também tem que dar a educação espiritual. E a gente fala muito mais pelo agir do que pela boca, né? A gente fala muito mais com as atitudes do que pelo que a gente pronuncia. E qual tem sido a minha atitude em relação a tudo, em relação a esse ensino? O que eu tenho transmitido para o meu filho? Né? Que é mais importante eu ter eu ganhar dinheiro, ou é mais importante eu me aproximar de Deus? É mais importante eu investir na minha vida profissional, ou é mais importante eu a priorizar a minha vida com Deus? Né? Tudo tem o seu tempo. Tudo tem tempo. Né? E eu penso muito nisso, assim, tipo, hoje o meu tempo é de investir na vida das minhas filhas. Amanhã o meu tempo vai ser de outra coisa, que eu ainda não sei. Deus vai me revelar no momento certo, né? Mas que a gente não desperdice aquele tempo. Porque esse tempo que você está me dando aqui, que eu agradeço muito, é um tempo que não vai voltar mais. É um tempo que você tirou da sua vida para estar aqui comigo, compartilhando de uma coisa que Deus colocou no meu coração e que eu quero que Ele coloque no seu também. E que você espalhe para outras, porque como eu falei na semana passada, o meu intuito é que nós mesmos, a gente se transforme em um enxame, né? Em várias mães que vão contagiar outras mães, que vão contagiar outras mães, porque Deus precisa que nós fiquemos alerta. O mundo vai de mal a pior, mas muitas das vezes as pessoas que estão na igreja também estão indo de mal a pior e não têm percebido isso, né? Não tem deixado Deus transformar o ser. Tá ali vivendo o aqui, o terreno, o mundo. Não tá ali vivendo pensando na eternidade, né? E o nosso foco tem que ser a eternidade, né? O nosso foco tem que ser olhar para aquilo que a gente vai poder levar conosco para o céu, né? E eu queria que a gente tivesse em mente que, assim, a borboleta, ela tem uma visão 360 graus. E o que isso significa?
que elas têm uma supervisão. Elas possuem muitos olhos. São milhares de pequenos olhos que dão a ela essa espécie de supervisão. E além das cores que elas conseguem ver, que são as cores que nós também conseguimos enxergar, elas podem ver os raios ultravioletas, que para nós são invisíveis, né? E esse superpoder dá a elas o poder de identificar o néctar das flores, identificar as flores. É esse superpoder que dá, é essa visão que dá esse poder a ela. E nós, como mães, nós temos o poder de identificar muitas coisas dos nossos filhos. Deus dá a nós esse poder. E nós também temos que ter o poder de identificar coisas que nós não enxergamos. Coisas que nossos olhos não conseguem ver, mas que vêm de Deus. Coisas espirituais que muitas das vezes nós achamos que não tem nada a ver, né? Muitas das vezes nós nos acomodamos e achamos que não, isso não é espiritual. E muitas das vezes a gente perde essa visão. Porque o mundo espiritual, ele existe. A guerra espiritual, ela existe. E ela está cada dia mais forte, ela tem sido cada dia mais intensificada no nosso meio. E muitas das vezes nós a subestimamos, né? Muitas das vezes nós achamos que não, que ela não existe, né? A gente tem que andar por fé e não por vista, como diz lá em Romanos, né? Coríntios, 2 Coríntios 5:7. Nós temos que andar por fé e não por vista. Nós temos que andar pelos olhos da fé e não pelos olhos humanos que nós enxergamos. Porque muitas das vezes os nossos olhos humanos, eles vão nos enganar. Mas os nossos olhos da fé, Deus nunca vai nos enganar, né? Se nós estivermos firmes nele, nós não vamos ser enganados. Mas nós precisamos estar com os olhos da fé apurados. Nós precisamos ter esses olhos, igual os da borboleta, uma visão de 360 graus. Nós não podemos olhar só para aquilo que a gente acha, só pro terreno. Eu não posso olhar e falar, não, meu filho precisa de uma boa escola, uma boa educação. E aí eu esqueço o que Deus pode fazer por ele. E aí eu esqueço que ele também precisa de um bom ensino espiritual. Eu esqueço que ele também precisa de uma base com Deus, uma base de relacionamento com Deus. E muitas das vezes nós focamos naquilo que, só no que é daqui, né? Mas o nosso foco não pode ser esse. O nosso foco tem que ser o eterno. O nosso foco tem que ser aquilo que vem do alto. Todos os dias. Tem que ser esse o nosso foco, né? A borboleta, eu imagino a visão dela do alto, de tudo que quando ela consegue voar, e a visão dela, imagina uma visão dela em cima de um mar de flores, né? De um jardim bem bonito, ela conseguindo ver aquelas flores, aquelas cores todas e todos os raios ultravioletas. Eu imagino que deva ser uma visão linda. E é essa visão que Deus quer que nós tenhamos. Não só aquela visão pessimista de que o mundo vai piorar. Não, Ele quer que você tenha a visão de que Ele quer te usar para melhorar a sua volta. O seu filho hoje, ele pode mudar a situação na escola que ele está. Ele pode mudar a situação quando ele crescer. Ele pode mudar a situação de outras pessoas. Mas para isso, Deus precisa que você invista nele hoje. Para isso, Deus precisa que você se dedique a ensiná-lo hoje. Porque é uma dedicação diária. É uma dedicação que Deus espera muito de nós. Muito mais de nós do que dos nossos filhos nesse momento. Nesse momento, a dedicação, o empenho, o amor tem que ser nosso, né? E quantas das vezes a gente tem nos limitado? A gente tem pensado só naquilo que é palpável. A gente tem buscado só aquilo que eu consigo ver, aquilo que eu consigo segurar. E aí, pensando nisso, eu queria te fazer uma pergunta, né? Você consegue distinguir
a diferença entre uma borboleta e uma mariposa, elas são bem parecidas. As duas passam pelo mesmo processo de transformação. É uma lagarta, entra num casulo, depois se transforma num outro animal que voa e tal. As duas passam pelo mesmo processo. Mas eu não vejo ninguém falando da mariposa. Você já vê? Já viu alguém falando, vamos estudar a mariposa? Porque a maioria das mariposas, elas são meio esquisitas. Já começa por aí, né? A maioria delas, elas são meio esquisitas. E eu fui procurar qual era a diferença delas duas. E aí, eu vou mudar aqui para vocês verem na tela qual é a diferença das duas. Né? Começando, a borboleta, a antena já começa a ser diferente. E aí, vamos lá. Antena. O que a antena te faz pensar? É a sua ligação, né? A antena de um rádio, por exemplo, ele vai fazer com que aquilo seja transmitido. Vai fazer com que aquilo seja transmitido, que você capte aquilo. Né? O rádio, quando você tem um radinho de pilha, a antena vai servir para você receber o sinal. E aí, comparando essas duas, a antena vai servir para você receber o sinal de Deus. E a antena delas duas é diferente. Então já começa por aí. Você é diferente da mãe do amigo da escola do seu filho, porque ela vai receber as influências de um outro lugar do que você. E você tem que mostrar essa diferença. A sua antena tem que receber de Deus. A sua antena não pode estar recebendo o sinal, o mesmo sinal de que a mãe que mora, a sua vizinha, que não conhece Deus, a sua antena não pode estar recebendo o mesmo sinal que ela. Porque se tiver, tem alguma coisa errada. A sua antena tem que estar recebendo de Deus. Né? E aí uma outra coisa que me fascinou muito, que Deus também falou muito comigo em relação a isso, foram as asas. A asa da borboleta, quando você pode perceber ali na foto, que quando elas ficam fechadas e para o alto, né? Ela fica fechada e vertical. A asa da mariposa, ela fica aberta quando elas estão pousadas, né, em algum lugar. Ela fica totalmente aberta. E aí me fez lembrar da nossa verticalização, né, que nós temos que ter com Deus. Será que você está deixando as suas asas abertas e confiando em você mesmo? Né? Porque a asa aberta, ali, do jeito que a mariposa tá, me fez refletir muito em relação a nós, né? Confiarmos no terreno, naquilo que está na nossa própria esfera, na nossa própria linha. Enquanto que a borboleta, ela fecha as asas e ela eleva as asas. Então, assim, me fez refletir o quanto que ela tá verticalizando. E você que é crente há um bom tempo já deve ter ouvido várias vezes essa questão de verticalização, né? Do nosso relacionamento com Deus. Então nós precisamos verticalizar o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos manter as nossas asas abertas e verticalizadas o tempo todo, quando a gente está em pouso. E quando a gente estiver aqui na terra, a gente tem que manter as nossas asas verticalizadas com Deus. A gente tem que manter o nosso foco no alto. E quando a gente está lá no alto, a gente tem que manter o nosso foco na terra. Sobre o que está acontecendo aqui. Quando você está voando, você tem que olhar para cá e ver aquilo que você tem que investir. O que você tem que mudar. E quando que você está em pouso, você tem que estar olhando para o alto. Para que Deus possa te mostrar aquilo que você precisa mudar. Aquilo que você precisa fazer. Aquilo que você precisa investir. Né? Uma outra coisa que me impactou muito em relação à borboleta foram as cores. A cor da borboleta, ela é mais vibrante normalmente, tá? Tem algumas mariposas que tem uma cor também vibrante, mas a maioria das borboletas, as cores são mais vibrantes do que as mariposas, né? E a gente volta na luz. A cor, as cores que a gente vê, elas precisam de luz. Ela precisa que a luz encoste nela para que ela transmita a cor.
Qualquer objeto é assim. Se tiver tudo escuro, você não vai ver nada. Não importa se é roxo, abóbora, laranja, vermelho, não importa qual é a cor do objeto. Se não tiver a luz entrando naquele ambiente, você vai ver tudo preto. E assim também é a questão da borboleta e da mariposa. O que vai diferenciar uma mãe cristã, uma mãe que segue a Deus e uma que não segue, é a luz que transmite dela. Né? Nós estamos refletindo a luz de Cristo, nós estamos com a cor opaca, com a cor normal, com a cor de todo mundo, a cor da população de uma forma geral. O que eu tenho feito de diferente em relação às outras pessoas que estão à minha volta? Né? Outra coisa, a mariposa, ela tem o hábito noturno e a borboleta, ela tem o hábito diurno. A gente sabe, né, que o hábito noturno é muito ligado a bichos assim, tipo morcego. O hábito noturno não é uma coisa muito bem vista, né? Assim, não em relação a oração no noturno é ótimo, né? Porque a gente se liga, mas não nesse sentido, tipo assim, o noturno, ele é ligado muito mais à coisa das trevas, né? E o diurno é ligado com a luz. Então a borboleta, ela é ligada com a luz, ela tem o hábito diurno, ela tem o hábito de se alimentar da luz, ela precisa da luz para voar, ela precisa da luz para tudo. Né? Então assim, eu acho que nós, mães, precisamos nos parecer mais com a borboleta do que com a mariposa. Né? Nós precisamos transmitir mais essa luz da borboleta do que a da mariposa. Nós precisamos mostrar mais Jesus através do nosso ser, do nosso andar, do nosso vestir, do nosso falar, do que quando a gente abre a boca. Muitas das vezes nós estamos querendo falar para os outros de Jesus, mas nós não estamos querendo viver Jesus. E isso não vai funcionar. Né? Nós precisamos simplesmente viver. Viva Jesus. Viva Jesus, que as pessoas vão ver Jesus em você. E elas vão querer saber a diferença. Elas vão ter curiosidade de saber, poxa, como é que você consegue fazer isso? Poxa, como é que... Sabe, gente, muitas das coisas é só Deus mesmo, né? Muitas das coisas é só Deus mesmo. É só pedindo ajuda a Deus para dar energia física, para dar psicológica, para dar de todas as formas, porque a vida de mãe, ela é puxada. Né? Teve uma época que eu estava muito cansada, assim, fisicamente, e aí eu comecei a orar muito a Deus e falar, Deus, eu preciso de energia para fazer minhas coisas, eu não tenho tido energia, eu não estou conseguindo. E aí eu estava até conversando com uma outra mãe e eu falei, olha, Deus até insônia me deu, para mim poder ter tempo de fazer o que eu tinha que fazer naquele período, né? Ele dá, ele nos capacita, ele nos dá aquilo que nós precisamos para viver aquele período que nós estamos passando. Mas nós precisamos buscar nele. Nós precisamos querer receber dele, né? E a partir do momento que nós recebemos, a gente consegue transmitir isso para todo mundo. A gente consegue transmitir isso para todas as pessoas que estão à nossa volta. A gente consegue fazer com que muitas outras pessoas também recebam de Deus, né? Também queiram se aproximar de Deus. Também queiram viver isso que você está vivendo. Mas para isso, você precisa se entregar. Você precisa deixar que Deus transforme o seu ser. Você precisa deixar que a metamorfose aconteça na sua vida por completo. A borboleta, ela só voa depois que ela passa pela metamorfose. Ela não voa enquanto ela é uma lagarta. Ela só vai voar quando ela se transformar numa borboleta. E aí ela vai voar, e aí ela vai alcançar lugares altos, e aí ela vai onde Deus quer que ela vá. Mas primeiro ela passou por toda a transformação. Primeiro ela deixou ser totalmente desfeita para fazer de novo. Né? Eu falei muito isso na live sobre a metamorfose. Ela simplesmente se desfaz completamente
e refaz enquanto ela está no casulo. E Deus quer isso de nós. Que nós nos desfaçamos completamente de tudo aquilo que tem atrapalhado a obra dele a ser feita na nossa vida. Ele quer que nós nos entreguemos por completo, que nós deixemos que a transformação seja totalmente feita em nossa vida. Né? Uma coisa também muito importante da borboleta é que as cores dela, dos animais, elas variam de acordo com o ambiente que ela é exposto e do que ela se alimenta. Isso também acontece conosco, gente. Se a gente ficar só se alimentando de coisas mundanas, nós só vamos viver coisas mundanas. Se nós ficarmos nos expondo só a coisas ruins, nós vamos viver aquilo. Mas se nós estamos nos expondo a coisas do alto, se nós estamos nos alimentando da palavra de Deus, se nós estamos nos munindo de ferramentas espirituais, nós vamos viver o espiritual, mesmo que seja aqui na terra. Né? Eu estou encerrando. Antes de encerrar, eu queria ler um trecho que fala sobre o Pedro, quando ele estava na prisão. Eu deixei no texto, eu tirei, botei outro. Fiz uma confusão aqui, mas já achei. Eu queria ler Atos 12, do 7 ao 18. Eu vou ler bem rapidinho, tá? E ele fala assim: Pedro, ele estava na prisão, né? Foi quando Herodes prendeu Pedro e Tiago. Não, matou Tiago e prendeu Pedro. E eu vou ler, e ele fala assim, ó: eis que, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele, o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Pedro aqui, eu não vou ler até o final, até o 18, mas aí ele continua, que depois ele vai, né, na casa de Maria, que estava orando por ele junto com outros irmãos, e eles estavam intercedendo, e aí eles não acreditam que era Pedro, né? Mandaram a empregada abrir a porta, a empregada abriu, falou: é Pedro. Eles não acreditaram. Como assim é Pedro? E Pedro, e eles viram a resposta da oração deles, né? E muitas das vezes nós estamos assim, como essa passagem, né? Pedro, ele não acreditou que aquilo estava sendo real. Ele não acreditou que ele estava saindo da prisão. Para ele era uma visão, né? Era um sonho. Ele não acreditou que aquilo estava acontecendo. Mas era real. Era real. Deus estava agindo ali na vida dele de verdade. E muitas das vezes nós estamos assim como Pedro, incrédulos, né? Nós não achamos que Deus vai intervir na nossa vida. Nós não achamos que Deus pode fazer alguma coisa. Nós não temos a visão do espiritual. Nós estamos só com a visão do terreno. E muitas das vezes a gente ora, igual esses irmãos lá estavam orando na casa de Maria, e eles não acreditam que vai acontecer coisa boa. Eles não acreditam que a oração deles vai ser ouvida. Mas Deus está ouvindo. E Deus fez o que eles tinham pedido. Né? Então creia que Deus quer te usar. Creia que Deus quer fazer algo sobrenatural através de você. O sobrenatural não precisa ser uma coisa assim, muito, né, surreal. O sobrenatural pode ser simplesmente usar você para que a próxima geração ouça muito de Deus.
E você nem vai ver. Eu falei isso numa live, né? Você pode nem ver. Porque pode ser que você nem veja o resultado da sua entrega. Não é certo que você vai ver. Mas Deus está vendo. Deus pode livrar você de cadeias. Igual fez com Pedro. Deus pode te dar uma visão do mundo espiritual. Igual fez com Pedro. Mas para isso, você precisa se entregar. Você precisa querer buscar a Deus. Né? Eu vou botar uma música aqui pra gente acabar aqui esse momento e depois eu vou estar orando. Que eu acordei com essa música assim na cabeça. E eu acho que tem muito a ver com o que a gente tem, com isso que a gente tem falado. Eu vou estar encerrando, né? Hoje é a última dessa série de lives. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, assim como falou no meu. Né? Por esse ano eu não devo fazer mais. Tô pensando talvez em voltar só para janeiro, né? Mas que vamos esperar a orientação certa de Deus. Mas que nós possamos fazer um exército de mães borboletas, né? Um exército de mães comprometidas em pregar a palavra aos nossos filhos. Um exército de mães que estão buscando se aperfeiçoar em Deus e criar filhos que se aperfeiçoam em Deus. Porque filho de borboleta só pode ser uma borboleta. Né? E é isso que a gente espera, que os nossos filhos também virem uma borboleta. Mas para isso precisa de investimento nosso, né? Precisa de uma entrega nossa, uma entrega em oração, uma entrega em vida diária com Deus, uma entrega em devoção a Deus. Né? Então eu vou botar essa música, depois eu vou estar orando e vou estar encerrando esse momento. Tira-me do vale, quero ver tua mão. Tira-me do vale, quero libertação. Chega desse vale, quero agora viver. Quero asas de águia para subir. Quero os pés como os das costas em mim. Tira-me do vale, eu preciso ser alguém, ser feliz. Basta apenas uma chance e aí eu vencerei o vale e a vida voltará para mim. Esse é todo o meu sonho e aí tira-me do vale, eu quero ver tua mão. Tira-me do vale, eu quero libertação. Chega desse vale, quero agora viver. Eu quero asas de águia para subir. Eu quero os pés como os das costas em mim.
das costas em mim. Tira-me do vale, tira-me do vale. Eu quero ver tua mão. Eu quero libertação. Chega desse vale. Quero asas de águia. Eu quero os pés como os das costas em mim. Vou só deixar um versículo aqui que está em Romanos 11, 36, que diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém, né? Que nós vivamos por esse versículo, né? Porque para Deus são todas as coisas. Que o nosso viver seja para ele, né? Por toda a glória. Senhor Deus, muito obrigada, Deus, por esses momentos que nós passamos aqui. Te peço, Deus, que o Senhor continue falando dos nossos corações, continue nos mostrando, Deus, o que precisamos fazer para sair do vale e poder voar alto como as borboletas fazem. O que podemos fazer, ó Deus, para ter a visão não só do material, ó Deus, mas também do espiritual. Que o Senhor abra as nossas visões, que nós possamos nos aproximar de Ti e receber de Ti, ó Deus, orientação para as nossas vidas, orientação para tudo que nós formos fazer, que nós saibamos o momento certo de investir em cada coisa, Deus, em nossas vidas, que nós não desperdicemos o nosso tempo, ó Deus, porque o tempo é algo que passa e que nós não recuperamos. Então, que nós possamos investir o nosso tempo naquilo que vem de Ti, ó Deus. Que nós tenhamos prazer em investir a nossa vida no eterno. Que nós tenhamos prazer em estar na Sua presença, fazendo aquilo que o Senhor quer que nós façamos, ó Deus. E que nós saibamos que o Senhor vai nos honrar por isso. Que nós tenhamos a certeza de que seremos honrados, de que seremos abençoados. Porque o Senhor vai nos recompensar por tudo aquilo que nós fizermos. Não que seja uma recompensa material, ó Deus, mas que seja uma recompensa eterna, uma recompensa que venha de Ti, ó Deus. Que nós estejamos alegres, felizes, realizados em fazer a Sua vontade, ó Deus. Eu te peço que o Senhor abençoe cada pessoa que ouviu essa live aqui, aquelas que vão estar ouvindo depois, que o Senhor também possa estar fazendo a obra em cada um dos corações, ó Deus. É isso que eu te peço, te agradeço. Em nome do Seu Filho, Jesus. Amém. E que Deus nos dê um final de ano feliz e que nós possamos, ó Deus, nós possamos estar com corações voltados para fazer a vontade dEle. Né? Tchauzinho, uma boa semana para todos. E a gente se vê por aí na próxima série de lives. Tchau, tchau.